Fala pessoal, você tá no Sebrae Prevcast, o podcast do Sebrae Previdência, em 2 lugares agora, tá? Nós estamos no YouTube, TV Sebrae Previdência, aí pra quem tá ouvindo pelo Spotify, quer conhecer a nossa cara, vai lá no nosso canal no YouTube e procura lá Sebrae Prevcast. E quem tá vendo pelo YouTube e quer ouvir malhando ou fazendo algum exercício, vai lá no Spotify, Sebrae Prevcast, joga lá, que já tem 70, eu acho que esse é o episódio 79 ou 80 que a gente tá gravando, tem bastante já. Dá uma procurada lá. E hoje o tema é independência financeira em 3 anos. Mas antes de falar disso, eu quero apresentar aqui que hoje tô quase com 2 convidadas, tá? Quem grava comigo toda semana é o Dan, mas o Dan tá fora, tá em viagem a trabalho. Então eu tô aqui quase... Não é a substituta do Dan, porque Obrigada. É a nossa gerente de seguridade, Luciana Ribeiro, gerente de seguridade de Sebrae Previdência. Eu não vou falar quantos anos de casa, que é pra não... né? Não precisa. Melhor, Não precisa. Cheguei anteontem. Chegou anteontém, mas é a nossa gerente de seguridade, essa moça linda, trabalha aqui na área de seguridade, também acompanha a área de relacionamento. O que você precisa saber é que ela entende dos planos e do assunto. É isso que você precisa saber. E a nossa convidada de hoje... Ah, e um detalhe. O episódio de hoje, ela tá como parte da bancada e o episódio da semana que vem, ela tá como convidada. Ai, vamos lá, né? Vamos lá. Já coloco assim, que é pra não ter como fugir, entendeu? Já tá me amarrando. Já tô te amarrando. Tá E certo. a convidada de hoje é uma amiga minha de quase 10 anos de amizade, uma das minhas melhores amigas, mas não é por isso que ela tá aqui. Ela é empreendedora de sucesso, tá? Com 24 anos, eu ia falar 23, que eu sempre erro, mas tem 24 anos na área de beleza, eu posso falar assim? Sim, beleza. Na área de beleza. E, cara, pra mim não tem um exemplo melhor na minha vida pessoal de planejamento financeiro, independência financeira. Então, Luana, obrigado por ter vindo. Eu que Arrumou a agradeço. agenda todinha pra poder vir. Isso que é uma amizade. Tem que valorizar os amigos. Tem né? que valorizar os É. amigos. Se apresenta um pouco aí pra gente. Bom, gente, pra vocês me conhecerem melhor, meu nome é Luana Souza Vieira. Eu tenho 24 anos, sou 100% do norte, né? Então, as minhas raízes, ela vem muito contando um pouquinho da simplicidade. E é justamente essa simplicidade que eu trouxe um pouco para minha empresa. Esse A de levar, entregar para os clientes algo especial, além de somente um serviço, né? É isso, casadíssima com um dos melhores homens desse Brasil. E eu vou mandar essa parte do podcast pra ele. E dentro Melhor da área guitarrista. da beleza, qual é a sua atividade? Eu trabalho como designer de sobrancelhas e micropigmentadora. E eu também ministro curso. Legal. É. Já coloca aí, Calé, os contatos pra quem quiser. Colocar o... Você prefere colocar o quê? O Instagram, e-mail? Instagram, o telefone, já pode chamar lá no WhatsApp, que a gente tá aqui, ó, sempre disponível Pronto. pra vocês. Ela fez minha sobrancelha nas férias, mudou minha cara. Porque, tipo, Ai, não, é cara. porque, tipo assim, ó, cresce no meio, tá vendo? Tô Aqui. vendo. Tira Não os é? pelinhos porque Aqui, pra ó. não juntar e virar uma Aí, monocelha, né? Isso, aí teve um dia que a gente Entendi. tava na viagem lá e a gente tava sem fazer nada, final de tarde. Aí, fazer essa sobrancelha. Eu pedi, não foi? Foi, você pediu. Aí ela fez, cara, quando eu vi meu rosto na câmera, foi Outra outra vida, né? outra Ai, pessoa, gente, mas nunca não mais foi só um voltei. retoque. Eu nunca Tem mais que voltei. voltar. Tá precisando? Tô brincando. Tá precisando? Não. Tá. Tá. Sempre Eu quis tá, ser né? gentil, Calé. Vamos... Pô, Luana. Gente, ó, se vocês se confundirem, porque ela é Luana e ela é Luciana, eu chamo as duas de Lu. Então, se isso acontecer no meio do episódio, vocês duas me Luzinha. corrijam fica aí. tranquila, a gente Lu, faz isso. Eu quero começar esse episódio conhecendo você, porque eu te conheço, eu acho que eu nunca parei pra ouvir a sua história. Fala assim, Luana, me conta a sua história. Acho que eu nunca fiz isso. Mas a gente, por andar muito junto, eu sei um pouco. Mas a Luciana não te conhece e quem tá assistindo a gente também não te conhece. Então, conta um pouco da sua história pra gente antes da empresária, pra gente entender o porquê dessa necessidade. Não sei se é certo falar necessidade, mas porquê essa proatividade em empreender e querer ser independente. Porque eu acho que quando a gente joga solto, tipo, independência financeira em tantos anos. Tá, mas qual é a vivência dessa pessoa até chegar aí? Sim, Acho é que o isso é que levou a importante. ter essa Porque E cada tão um... jovem, né? E tão Que é jovem. o mais surpreendente. E cada um é cada um. Claro. Então, assim, contextualiza a gente. Vamos lá. Na verdade, a minha história no empreendedorismo começou desde quando eu era criança, né? Eu cresci em um lar em que era somente minha mãe para sustentar eu e meus irmãos. E nessa situação a gente meio que se encontrava, né, daquele jeito. E durante muito tempo, a minha mãe, pelo fato de não ter estudo,
Então, todas as coisas de casa ficavam na minha responsabilidade, porque eu sempre fui aquela pessoa de ter essa organização. Coisa tipo o quê? As contas de casa, todo o planejamento de coisas que tinha que comprar, era eu que organizava, de ver coisas do banco pra minha mãe, tudo isso era eu que fazia. Então você já bem novinha já organizava a vida financeira da família. Sim, da minha mãe. E aí com aquilo ali eu já cresci com aquela responsabilidade. E aí com 14 anos eu vim do Pará, né, morar aqui em Brasília. E quando eu vim morar aqui em Brasília, eu senti aquela necessidade de meio que honrar minha mãe com aquilo que eu tinha, porque a honra ela vai muito além somente de você dar a bênção, de você ligar, mas honrar também a minha mãe com os meus bens. E foi quando eu comecei a ver essa necessidade de meio que criar essa certa independência financeira. Então foi quando eu comecei a literalmente me virar. E eu comecei a procurar dentro de mim aquilo que eu gostava de fazer para que eu pudesse empreender. Eu sempre tive na minha cabeça que minha mãe, na verdade, ela criou a gente para ser uma mulher independente, justamente porque ela passava por situações dentro de casa em que ela se sentia humilhada, né, para meio que sustentar a gente. E eu cresci vendo, eu falei assim, cara, eu preciso crescer, eu preciso ter minhas coisas. Se um dia eu for casar, na verdade, eu não vou ser aquela que vai depender do meu esposo, mas eu quero ser aquela que vai auxiliar ele a crescer também junto comigo. Nós dois vamos crescer financeiramente. Legal. E com meus... Parece que tem 30 anos, 40 Nossa, anos essa pessoa, tá ligado? 54 anos. Evoluída, gente. Quando a gente brincando de boneca, né? Os 14, Com 14 anos. anos. 14 já não brincava mais de boneca. Eu não brincava, mas era com uma 9, ameba. eu brincava de boneca aos 9. Ela já estava organizando a vida financeira da família, gente. Sim, tanto que, na verdade, minha mãe, ela tem bem pouco estudo mesmo. Hoje ela já terminou os estudos dela, que é uma coisa que eu sempre motivei ela foi a estudar. E minha mãe, ela tinha muita dificuldade em relação à matemática. E eu já tirei de letra isso. Eu não tenho... péssimo. Não tenho dificuldades, né? Sou péssimo. Consigo levar, E eu fazia todo o planejamento da família mesmo, desde a minha mãe. E foi quando eu completei 15 anos de idade, eu tava morando já aqui em Brasília. E eu comecei a ver uma necessidade de ter dinheiro, né? Porque o jovem, o que é que ele quer? Ir pro cinema, quer comer McDonald's. Vive de Quer luz, gastar. né? A gente só quer o quê? A gente quer luxar, né? Só que Luxar é ótimo. o luxo, ele tem um preço. Claro. E minha mãe não tinha condições de me dar as coisas, porque eu já tava morando com outra família, e meus tios, eles tinham outros filhos pra sustentar. E aí foi quando um dia aconteceu, foi quando despertou esse lado empreendedor mesmo meu. Um dia eu fui na feira, e eu vi uma certa peça de roupa, que era tipo um valor muito a menos do que eu vi as pessoas vendendo nas redes sociais. Eu falei assim, nossa, eu vou comprar... Eu tenho dinheiro para comprar 2 dessas peças e se eu revender elas, eu vou conseguir comprar mais 4. Então daqui eu já vou começar o meu negócio. E nessa época eu comecei a vender calça. Eu comprava calça por um valor X e eu revendia por 3 vezes do valor. E aí eu comecei a ganhar um dinheiro que era o que eu usava para comprar as coisas para mim. E assim, eu ia fazendo dinheiro. Todo mês eu tinha meu dinheiro ali na conta e eu sempre pegava o fundo de caixa, que era aquilo que eu tinha investido, e pegava o meu lucro e multiplicava aquilo que eu tinha. Reinvestia. Ia multiplicando, ia reinvestindo para poder, né, alcançar ali um resultado. Aí só que teve uma fase em que eu me encontrei, tipo assim, meio que perdida. Eu já não tava gostando mais de trabalhar com aquilo. Aí eu peguei o dinheiro, guardei e depois de um tempo eu reinvesti em outro negócio, que foi vender batom. Comecei a vender batom. Depois Começou não deu... a ir pra área da beleza, né? Isso. Aí parei de vender batom, não deu certo. Aí comecei a vender brigadeiro, mas uma coisa que eu nunca parei foi de literalmente empreender. Empreender e entender que tinha que ter um fundo de caixa, que eu tinha que saber calcular meu lucro. Isso daí eu sempre já tive desde criança. Não sei como, mas era algo que já estava dentro de mim, essa necessidade de empreender e de reinvestir, né? Que eu sempre reinvestia. Os jovens hoje estão bem nessa pegada de empreender. Sim, mas você falou assim, eu não sei de onde veio. Eu acho que não é que veio do nada, porque talvez você que tá assistindo aí pode achar, tipo assim, é um dom. Não é, eu acho que vem da necessidade. Sim, da necessidade, porque... Da sua própria casa. Sim, exatamente. Da sua própria casa. E aí, ela assim... exercitou isso muito cedo, né? Muito cedo. Aí puxando eu acho que isso vale pra vida inteira, porque ao longo da vida, você sempre vai ter necessidade. Você tinha necessidade de organizar as coisas da sua casa, porque a sua mãe não conseguia fazer, não tinha estudo pra fazer. Mas você pode ter necessidade de fazer uma faculdade. E você ganha pouco. Se você não se organizar, você não vai fazer a faculdade. Exatamente. Você pode ter a necessidade
de se aposentar mais cedo, por exemplo, que aqui a gente trabalha com aposentadoria. Se você não tivesse planejado, você não vai conseguir fazer isso. Então, a necessidade, eu acho que cria em nós essa proatividade de ir atrás. Porque você tá até falando aqui nos bastidores, sempre quis falar isso, antes da gravação, nos bastidores. Nos bastidores, Sempre, vai, Kalel. o diretor, só pega uma caneta pra mim, por favor. A gente tava conversando antes de começar a gravar, e aí ela tava comentando que os cursos que... Obrigado. Que o esposo dela, o Fábio, eu ia chamar de Fabinho, na intimidade, que o Fábio fez, foi no Sebrae, né, de administração e tal, que deu a base Tem ali. cursos ótimos mesmo. Tem cursos ótimos, que deu a base para a empresa deles, né, os cursos de administração. Eles não acordaram um dia e tipo, vou atrás do Sebrae. A necessidade Sim. fez, tipo, preciso aprender isso aqui. Quem pode me ensinar? O Sebrae tem curso, então eu vou atrás, vou aprender. Então eu quero que fique claro para você que está assistindo, que a necessidade da vida, independente com a necessidade que você tenha, sabe? A curiosidade vai fazer você ir atrás. E não só isso, talvez a necessidade e a persistência. Sim, tô Percebe Exatamente. que ela acabou de falar que ela tentou uma coisa e não deu certo, ela Tentou foi pra outra, não deu certo, assim, não é que, eu pensei A primeira em ser coisa já deu empreendedora, certo. entrei lá e deu tudo certo, né? Não. A persistência, pra quando você é empreendedor, é um componente extremamente importante pra coisa dar Sim, certo, acho que a gente precisa se encontrar, né? Na Exato. verdade, o processo para você empreender ou para você literalmente alcançar a sua independência financeira não é somente pensar, meio que visar o financeiro, mas é você também visar o seu bem-estar, a sua saúde, emocional, o seu emocional e claro. manter tipo um equilíbrio entre tudo. O retorno financeiro ele vai vir, mas antes disso a gente também precisa entender como que a gente vai se encontrar. E essa parte do se encontrar é quando a gente vai assistir um curso, quando você vai pesquisar, quando você entra realmente nesse universo de você entender que tudo na sua vida tem que haver um planejamento, você já vai centralizando o seu emocional também. Porque se você não tiver emocional, a sua empresa ela é fadada Ela a crescer e depois ela vai retroceder, porque o seu emocional vai a sua empresa ou qualquer outra coisa da sua vida, ela vai oscilar conforme o seu emocional, né? Porque quando a gente tá triste, o que a gente quer fazer? Quer gastar muito. Quando a gente tá feliz, a gente também quer gastar muito. Mas então a gente precisa ter o equilíbrio, né? E o mais engraçado é que você passou por esse processo nos seus 24 anos, né? Isso. Você já passou por esse processo muito cedo. Então é o cedo. momento em que a gente ainda tá encontrando o que vai fazer da vida, o que gosta, né? Então casou com esse momento tão super natural, né? esse Aproveitando processo. que a gente entrou nesse assunto, continuando a sua história, como que você encontrou a área que você atua? Você falou que vendi brigadeiro, parou no brigadeiro, não deu certo, e eu precisava me encontrar. E aí, como é que você chegou lá? Bom, pra mim chegar na área da beleza, na verdade, quando eu vim morar aqui em Brasília, minha tia ela tinha um salão. É porque, rapidinho, desculpa te interromper. Porque você fala área da beleza, certo? É macro. E aí... A área da beleza é um mundo, gente. É um mundo. Como é que Exatamente, é um afunilou universo. pra chegar em design de sobrancelhas? Sim, vamos lá, né? Na verdade, como eu falei, a minha tia ela tinha um salão e eu vi ela trabalhando ali e eu sempre gostei de maquiagem. Certo. Eu queria trabalhar com essa área de Já maquiagem. falei pra Lu trabalhar como blogueira também, agora as vagas, ela não quer. Não tenho tino pra isso. Eu galera. queria. Cuide das suas redes. Gosto de ficar assim na encolha. Ai, Gosto de ficar nos eu já bastidores. gosto de aparecer, tudo bem. Eu gosto de aparecer, gente. Então, eu sempre gostei muito dessa área de maquiagem e eu passava... Pelo fato de ser adolescente, a gente não tem muito o que fazer, né? Eu ia pra escola de manhã e à tarde eu ficava tarde livre. Então, pra mim não ficar assistindo muita besteira na internet, eu ia pro YouTube e ficava assistindo tutorial de maquiagem. E com aquilo, gente, parecia que despertava algo em mim. Eu já imaginava eu sendo a Camila Coelho, bem-sucedida, morando em Nova York, Ótimo, passeando nas pensamento ruas de tem poder, Paris, né? porque eu mentalizava aquilo. E aquele desejo de ser maquiadora foi crescendo dentro de mim. E só que, pra ser maquiadora, você precisa ter um investimento muito alto. Na minha cabeça, eu meio que vivi um impasse do investimento, do valor que eu ia ter que, né, gastar de imediato. E eu falei, cara, isso é totalmente fora da minha realidade hoje. E quando eu casei, o meu esposo, pelo fato dele ser empreendedor já, ele chegou pra mim e ele falou assim, meu bem, você precisa arrumar alguma coisa pra você fazer. Você precisa se descobrir, se você vai fazer uma faculdade, se você vai ficar aqui trabalhando comigo, você precisa se descobrir. E eu cheguei em casa, eu entrei meio que de crise. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho 18 anos e eu ainda não tenho um rumo. Gente, mas com 18... Só que com 18 anos eu tinha uma cobrança. É isso, gente.
Jovem, você que tá assistindo Você a tá aí gente, com não entra em crise. 30 anos e não sabe o que faz. Gente, a crise dos 20, a crise Vai dos fazer da 20 vida. vem, né? Não, A eu... crise dos 20. Dos eu 20. tô Dos 20. na crise dos 40. Ai, Então, cada um vai viver a Essa sua crise é mais pesada, vai por mim. É porque, gente, ó, você que tá assistindo aí, ó, fique tranquilo. Não espere muito, não seja acomodado, mas fique tranquilo que cada um tem o seu tempo. Porque a outra com 18. Com 18 eu já tava sofrendo já, né? Mas é assim a vida, né? E eu com 18 anos, prestes a completar, né, os 19, eu já comecei a entrar naquele conflito. Eu falei, meu Deus, eu já preciso ter um rumo, eu já preciso ter um destino, eu já preciso arrumar alguma coisa pra fazer. E aquilo meio que me consumia dia e noite. E foi quando, depois que eu fiz 19 anos, eu esperei um bom tempo, eu falei assim, eu vou respeitar o meu tempo. Eu vou entender que, além de Deus, né, que é o que realmente comanda a nossa vida, eu preciso fazer aquilo que eu vou tentar e vai dar certo. Eu já não tô mais naquela fase de ficar tentando várias coisas. Tô naquela fase de já mirar e já fazer as coisas acontecerem, porque eu sempre fui muito objetiva. Então, a questão de vender calça e batom foi antes dos 18. Foi antes dos 18. Nossa, parabéns. Antes dos Foi nos 18. 14 ali, né? É, nos 14, 15. até os 18. Antes de eu casar, eu ainda trabalhava, tipo assim, dessa forma. Então, quem te deu a primeira oportunidade foi a sua tia. E não, isso é tudo sozinha. De um Tudo modo você- muito caseiro, Entendi. era mesmo eu em casa, chegava, falava, tia, eu comprei tantas calças pra vender e eu vou entregar. Saía lá do Valparaíso, vinha pra rodoviária do Plano, muitas vezes pra entregar, porque eu tinha aquela necessidade de ter uma independência financeira, né? Pra quem Eu não... tô sentindo que ela tá fazendo um suspense aí pra começar essa história. A história do... É, eu tô louca pra saber como Deixa- foi. Vamos lá, né? Vamos contar. Então, assim que eu completei 19 anos, o meu esposo ele me deu um valor para que eu pudesse investir em um negócio. E assim que eu peguei esse valor, o que eu imaginei? Eu gosto de me vestir bem, então vou comprar roupa. A gente fez uma viagem para São Paulo e lá a gente comprou várias roupas. E quando eu cheguei, Disso aí eu não criei logomarca, criei um Instagram, fiz toda aquela coisa, aquela preparação e eu lancei essa lojinha online. E consegui vender bastante peça, só que naquela parte eu não soube calcular muito o lucro, porque eu tinha tido um gasto com a viagem e quando eu cheguei, pelo Deixou fato de de... considerar algumas coisas. Exatamente. Algumas Então, premissas, né? quando chegou o lucro, eu não tinha quase como usufruir daquele lucro. Mesmo meu esposo tendo me dado, né, o capital, eu precisava, né, ter a base para reinvestir. E quando eu fui reinvestir, resumindo, não tinha como multiplicar ainda mais aquelas peças que eu tinha. E aí foi quando eu parei, e eu falei assim, ó, o dinheiro que eu tive, que eu investi, eu tive o retorno. Na verdade, eu não tive lucro, eu só tive o retorno do valor que eu tinha investido. Eu falei assim, meu Deus, e agora? E aí foi quando uma amiga, eu entrei no Facebook e eu vi um anúncio de um curso de design de sobrancelhas. E eu vi aquele anúncio, eu fiquei assim com meu coração palpitando. E eu olhei assim pro meu esposo, né, que ele que era meu cobaia. Eu falei, amor, a sua sobrancelha eu já faço. Deus! Este A jovem ama essa Ama, moça. ele Eu falei ama. assim, a muito minha amor, também eu já gente. faço. Então eu acho que eu sou boa. Meu Deus. Aí ele muito ele amor, falou gente. assim, olhou pra mim e falou assim, ai amor, se você quiser investir, eu vou te apoiar. Gente, Não- ele é sistemático. Deve ter sido muito engraçado essa cena, tá ligado? Ele ficou rindo, ele falou assim, né? Mas meu esposo, ele tem algo que é muito E engraçado. por fim, ele fez? Ele deixou você fazer? Sim, até hoje, E né? ficou boa? Não. Coitado! Bom que Não, você é mas sincera, ficou boa. o amor. Não, o amor vai Mas tudo, hoje vai. tá muito bom. Resumindo, hoje ele tem que quase se humilhar pra conseguir um horário comigo. Então, sinal Olha, que agora não, o Deu trem certo. já melhorou. E outra, cresce, né? Cresce. Graças a Deus Graças cresce. a Deus cresce. Mas resumindo a história, eu fui nesse lugar e eu fechei meu contrato para aquele curso. Só que eu saí do curso com apenas técnica. Eu não sabia qual a quantidade, o valor que eu iria gastar para conseguir comprar os materiais, para mim poder atender. Eu saí daquele curso totalmente sem estratégias de marketing que eu iria precisar ter para divulgar meu trabalho. Eu só saí dali, tipo, é necessário você fazer aprendeu essa a marcação. fazer Eu ali. sei Isso. fazer sobrancelha. Eu sei É, fazer sobrancelha. a Eu saí com técnica. isso e um certificado. E eu cheguei em casa e eu falei bem assim, Deus, é o Senhor que me ilumina, é o Senhor que me dá a capacidade, então eu vou sentar aqui e eu quero que o Senhor me mostre. Eu quero que o Senhor me mostre, que eu consiga enxergar como que eu vou estar daqui a um ano.
eu quero conseguir visualizar como eu vou estar daqui a um ano. Peguei um caderno, eu anotei. Como ia estar o meu espaço, que até então eu comecei a atender no meu quarto, dentro do meu O apartamento. planejamento, como é que começou? E aí os amigos, você começou a fazer com os amigos mais próximos? Não, você aí foi quando ali. Isso, primeiro eu sentei e eu organizei. Vamos lá. O que eu preciso ter para me poder começar a atender? Eu preciso de uma pinça, preciso de um lápis, eu preciso de um algodão, preciso de materiais descartáveis, eu vou precisar desse material. Então, esse planejamento... Então, meu planejamento girou em quê? Em agora começar a comprar os materiais que eu iria precisar atender. Então, eu não tinha um local apropriado, né? Apropriado, no caso, para começar a atender. Então, o que eu fiz? Comprei os materiais com um pouquinho de dinheiro que me sobrava, porque nessa época eu trabalhava com o meu esposo. E como ele não conseguia me pagar muito, nessa época eu tinha um salário baseado em R$400. E com R$400 vocês vão ver o milagre que aconteceu na minha vida. E com R$400 eu tinha comprado um celular que consumia mais de 60% do meu salário. Então, resumindo, eu não tinha salário. O dinheiro que eu tinha era pouquíssimo mês. Se sobrava R$50 pra mim por mês, era muito. E aí, com a misericórdia de Senhor, que se renova todos os dias da nossa vida, fui lá e falei, amor, me empresta seu cartão, que eu vou comprar os materiais que eu preciso atender ele. Como você vai pagar? Eu falei, calma, vai dar certo. Fui lá, comprei os materiais para mim poder começar a atender. Divulguei para as pessoas mais próximas. Para quem? Para as cunhadas. Claro. Né? A gente, muitas Amiga vezes... pra isso, né, gente? A família tem que apoiar. Resumindo, tem família que diz que não precisa pagar, né? Pois a minha pagou. Claro, todo Gente, trabalho olha, tem que ser remunerado. eu queria fazer um Nem adendo. relógio trabalha de graça, tem que rolar uma pilha ali pra Eu queria funcionar, fazer né? um adendo, um parênteses aqui para essa sua observação. Você que é amigo, apoie o trabalho dos seus amigos. Exatamente. Não peça de Por favor, graça. gente. Não Muito peça. feio. É feio. Você tem um amigo. Pede um desconto no É, máximo. tipo assim, faz um preço bacana, sabe? Mas não pede de graça, não. Tá bom. Continua aí. Dói pra gente, né, que reinvestiu. E quando eu comecei a atender, eu atendi mais 5 clientes a domicílio. E eu consegui, no caso, ter o retorno do que eu tinha investido pros meus Com materiais. 5 clientes. Com 5 clientes, eu consegui ter o retorno. E aí eu cheguei em casa, falei assim, mas eu quero oferecer algo a mais. E aí foi quando eu peguei de novo meu caderno e eu comecei a numerar o que eu precisava ter de material. Preciso de imediato de uma maca. Porque eu preciso de uma maca, todo mundo tem uma maca, então eu tenho que ter uma maca também. Mas enquanto eu não tinha maca, eu atendia com a cadeira da minha casa. Então, eu não meio que usei a barreira, falta da maca para não atender. para não Isso ir não foi atender. impedimento. Não foi impedimento, ao contrário. Me impulsionou para que eu pudesse atender novas clientes para conseguir alcançar o objetivo de comprar a maca. Então, eu comecei a ter um planejamento financeiro. O que eu fiz? Eu fui lá e pesquisei qual o valor que a maca ia me custar. Então, peguei, anotei o valor lá da maca, anotei o valor de alguns materiais que eu queria reinvestir. E eu queria montar um espaço dentro do meu quarto, né? Porque até então não tinha o objetivo de já meio que já sair para pagar um aluguel. Então eu falei assim, eu vou fazer com que eu tenho aqui, que vai sair em partes em conta para mim, né? Claro. Que eu não vou ter um custo muito alto. Porque se eu começar com um custo muito alto, eu ganho um salário de R$400. Então, se eu for alugar hoje um espaço, ele não vai custar menos de 800. Então, o meu salário não vai conseguir suprir o valor de um aluguel. Nem metade do aluguel. Nem metade de um aluguel. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ter um planejamento para em um ano eu conquistar a minha clientela. E nesse um ano, eu coloquei metas a médio, a curto e a longo prazo. Ou seja, você deu um passo de cada vez, né? Isso, exatamente. Não deu um passo maior do que a perna, que isso é muito importante quando Exatamente. a gente começa a E eu empreender. comecei a fazer o quê? Eu comecei a trabalhar com as redes sociais. Que é uma arma hoje. Hoje em dia você faz qualquer coisa com a rede social, você consegue. Sim, eu peguei e já comecei a divulgar nas redes sociais. E aí que entra aquela questão, né? No início, não são todas as pessoas que estão à sua volta que vão te apoiar. Aí, na verdade, eu acho que são bem poucas. São poucas pessoas, mas Acho Deus... que as pessoas mais próximas só, né? Uma coisa assim que eu me sinto muito orgulhosa, que na verdade não foram muitas pessoas que me apoiaram, mas foram as pessoas certas. Exatamente. E as pessoas que foram as que me apoiaram são as que estão comigo até hoje. E essas pessoas são honradas através das minhas conquistas hoje. Que bom. Então, foi quando eu comecei realmente a fazer esse planejamento. E ali, em 6 meses de atendendo Em casa.
eu dobrei o meu faturamento. Lembra que eu falei que eu tinha um salário de R$ 400, né? Eu dobrei o meu faturamento. Eu já não estava mais ganhando somente o meu salário, mas eu já tinha outro salário somente da Quando sobrancelha. você fala que você dobrou seu faturamento, é que você já tinha um salário de 400 trabalhando com seu esposo, e aí no estúdio, na época no estúdio, com os atendimentos, você estava ganhando mais 800. Então Isso. a sua renda total foi para 1.200. Isso, exatamente. Só que o que acontecia? Eu não atendia todos os dias, eu atendia nas minhas horas vagas. Então, eu tinha um emprego durante o dia e eu atendia durante a Muita noite. força de vontade, viu? Eu atendia à Deus. noite. Diretor, pega água pra gente. Ah, por favor. Eu trabalhava, atendia à noite, atendia aos finais de semana, os feriados, os dias que eu não estava. Antes de ir trabalhar, eu, no caso, atendia as clientes. Então, meio que usei das desculpas, né, pra poder me parar. Eu falei assim, eu tenho um foco e com esse foco eu vou conseguir alcançar meus objetivos. Só que tinha mês que eu conseguia alcançar esse valor de dobrar meu faturamento e tinha meses que Natural, não né? tinha, justamente porque são começos, né? Claro. Eu acho que a maior dificuldade hoje do empreendedor é criar muita expectativa de algo que ainda está começando. É como se fosse um bebê. Se você pegar uma criança, o filho da sua amiga, ele vai falar com, sei lá, 1 ano. Talvez o seu filho, ele vai falar com 1 ano e 5 meses. Então, cada um vai ter um processo, um desenvolvimento. Minha filha começou aos 11 meses, eu assim, ó. Gente, e a filha dela é engraçada. Ela é muito engraçada. E a empresa justamente é como se fosse um bebê, né? Então, a minha independência financeira começou a partir Já do... adianto, desculpa te cortar, mas como ela tá dizendo que uma empresa é como um bebê, eu já te adianto que é complicado de administrar, viu? Exatamente. Você tem que ter muita vontade. Da mesma forma que os bebês fazem as cagadas, a gente também tem que arrumar, né? Então, tem coisas que a gente também... E aí, em que momento que você dobrou o faturamento e tal, mas aí em que momento que você falou assim, beleza, não dá mais pra ficar em casa, eu preciso Sim, ir pro depois de estúdio. na verdade, eu fiz o planejamento com 1 ano. Eu falei assim, daqui a 1 ano, espero que o meu faturamento esteja nesse valor, que eu já consegui tirar o valor de um aluguel, né? E aí eu fiz um planejamento do local que eu queria ter o meu espaço. Então, Planejamento, você fala, você foi atrás? Sim, eu fui atrás, pesquisei, vi a média de valor que seria um aluguel na região onde eu queria Tem que ser ter um lugar espaço. acessível, que tem estacionamento. Não, o estúdio Exato. dela fica no próxima melhor das lugar pessoas lá que que a ela já gente... trabalhava antes, já que tem Exatamente. seus clientes, né? Isso, então o que eu comecei a fazer? Eu Uma comecei pesquisa de mercado, Isso. digamos assim. E eu comecei a calcular, no caso, as clientes que eram fixas mensais e se o valor daquelas clientes daria para cobrir o valor do aluguel. Porque até então eu não pagava nada em casa, eu estava me vendo indo para um passo que aos meus olhos era maior, né? E foi quando eu, em 1 ano, realmente, fez 1 ano que eu tinha feito o curso, eu cheguei em casa e meu esposo falou bem assim, olha, você tá demitida da empresa. Ele te demitiu real, não foi você que pediu pra sair, não? Não! Fábio? Ele deu um empurrãozinho, vai. Não, é porque assim, eu jurei que você tinha pedido pra sair. Não, A ele gente falou... precisa de apoio pra tudo, cara. Ele falou- pra ser demitido. Isso, vamos pensar assim. Não, e ele chegou e falou bem assim, tô te demitindo porque você já não tá quase ficando na empresa. Eu tô te pagando um salário porque, tipo, eu sou seu marido. Você quase não tá indo mais trabalhar porque a minha agenda começou a lotar e eu já não conseguia, tipo, conciliar as duas coisas. Ele falou assim, eu vou viajar em janeiro. Isso foi em 2018. Em janeiro de 2019, ele falou assim, vou viajar, vou fazer uma viagem. E quando eu chegar, você já tá demitido. Então, você já tem que estar com seu espaço alugado. Porque aqui em casa também não tá dando mais. Porque as clientes chegavam e meu esposo, ele gosta muito de ter a privacidade dele, né? Intimidade. O nosso lar é um lugar de intimidade. Claro. E ali ele via, tipo, aquele monte de mulher falando, gritando dentro de casa. Nossa, Aquelas tadinha, crianças deixa eu crianças Deixa eu te falar, abençoadas. dentro né? de casa ela fala que ele não é tão calmo assim, né? Porque é muita intimidade, marido e esposa é outra história. Mas assim, ele é aquele cara... você já viu o jeito que eu sou escandaloso aqui na empresa? Eu sou assim em qualquer lugar. E com ele que eu tenho intimidade, todo episódio, diretor, eu baixo minhas calças e nem percebo, que eu começo a me expor. Acontece. Eu começo a me expor. Mas, assim, com o marido, com ela e com o marido dela especificamente, eu sou muito amigo. Então eu consigo ser eu, igual eu sou aqui com a história do queijo, com a Vivi, com você, enfim. Aí às vezes eu tô muito puto e eu não escondo deles quando eu tô puto. Até porque eu não consigo. Eles olham pra Aí minha chega cara. com tudo. E aí eu chego com tudo. E eu grito, eu brigo. Aí ele na calma, assim.
Aí ele vira assim, e ele fala as verdades na peixeira, mas com um tom de voz muito suave. Eu fico imaginando ele mandando ela embora. Tipo, você está demitida, porque você não... Que ele Não, vira Você assim, não tá mais trabalhando, mas eu não quero mais te pagar. Não, e foi muito engraçado que quando ele falou bem assim, amor, eu tô pedindo pra você sair da empresa, eu não quero que você fique triste, porque na verdade eu sei que eu não tô te demitindo pra algo ruim, ao contrário. Ele tá te Você, impulsionando, ele falou né? assim, você é tão boa que você não pode ficar aqui comigo, você tem que legal. mostrar o seu talento pra outras pessoas, você tem capacidade de conquistar coisas maiores do que eu. não aceite menos que isso, meninas. Exatamente. E ele pegou, tipo, falou de um modo muito simples. Ele falou assim, então, se hoje eu não tirar o seu chão, você não vai conseguir enxergar a escada que tá na sua frente. Nossa! Beijo a Deus pra não botar Editor, quebrante. coloca essa frase aqui. Aqui, ó. Aqui embaixo. Ele Meu falou Deus. assim, porque hoje você tá segura, é confortável pra você, só que você Você tá tem com que... frio? Não, tô Ah, tá. tranquilo. Não é porque a última convidada que tava batendo queixo, eu tive que aumentar a temperatura. Ele pegou e falou assim, então você tem que subir a sua escada e eu creio que você tem muita capacidade. E eu chorando, falei, meu Deus, eu não vou conseguir, se eu não conseguir pagar um aluguel. Ele, não, desamparada você não tá, né? Qualquer coisa, se não der certo, você volta pra empresa. Tipo assim, né? E aí eu peguei e falei, não, então tá bom. Como eu falei, ele viajou. E assim que ele viajou, eu fui e nesse meio período, né, que eu estava atendendo na minha casa, eu não tinha gastos, como eu falei, eu estava investindo naquela listagem Aí que é eu tinha importante feito. falar que você não pegava assim, tô ganhando 1.200, tripliquei meu salário e vou gastar tudo. Sim, eu não gastava. O que eu fui fazendo? Eu falei bem assim, pra mim poder sair daqui do meu quarto, né, pra mim poder mudar para um espaço, eu preciso ter pelo menos o valor de 3 aluguéis na minha conta. Claro. Porque se nada der certo, pelo menos eu não vou ficar devendo a dona do espaço, né? Pelo menos os 3 aluguéis aí eu já vou ter pra quitar. Fôlego, digamos assim. Eu vou ficar aqui tranquila. E aí eu comecei a juntar dinheiro nesse ano. E aí nesse ano, né, no meu primeiro ano, todo o meu lucro que eu tinha, no caso, eu separava o meu salário seguinte. Metade é para pagar minhas contas e 50% do meu salário vai ser para me reinvestir. Então, todos esses 50% eu reinvestia. Então, eu comecei a comprar os materiais que eu precisava comprar. E naquele ano eu fiz curso, né? Comprei todos os meus materiais. Outros cursos especializantes Isso, eu fiz na um área. curso que realmente foi um divisor de águas na minha vida, que triplicou meu faturamento no ano seguinte. E quando eu fiz esse curso, eu precisei ter um investimento muito alto. E eu não precisei meio que pegar empréstimo, eu não precisei fazer nada, porque eu tinha um valor já guardado. Isso porque se eu chama já planejamento, Isso, né? exatamente. Então eu fiz meu planejamento, eu consegui comprar os materiais para me poder atender, né, daquele determinado curso que foi de micropigmentação. E talvez quem não é da área da estética não vai entender, mas, gente, é um custo alto para você iniciar nessa área, porque você precisa realmente ter materiais bons, então não é somente ganhar dinheiro, mas é oferecer uma experiência para sua cliente, como eu falei. E você acompanhou o fluxo de mercado na época? Porque eu lembro que nessa época, 2019, mais ou menos, foi o boom dessa questão da micropigmentação. Pra quem não sabe o que é micropigmentação, a Luana vai dizer agora, tá, gente? Porque pode ser que tenha alguém que não saiba, mas a gente que é mulher vai saber sempre. Mas pros rapazes que estão ouvindo aí... Eu tô aqui só de... Gente, a micropigmentação ela é um processo semi-definitivo que a gente utiliza, no caso, para preencher as sobrancelhas, né, as falhas, dar volume, de uma maneira sutil e natural. Então, a técnica, ela evoluiu de uns tempos pra Tem cá. aquele lance de fio a fio, né? Que limita o pelo. Eu Gente, investi em somente uma técnica. Eu falei assim, eu vou investir na técnica que é a Ombre Shadow. E através dessa técnica eu tenho me tornado referência na minha cidade, porque A gente pode colocar a imagem aqui? Pode. Pode, Claro. né? Vou escolher uma foto Então, bem bonita pra você. Você me manda que eu mando pro editor e ele coloca aqui na Sim. imagem, pra você saber do que tá falando. Porque, É. como é que é o nome? Ombre Shadow. Eu não faço ideia do que seja, entendeu? Não, Mas é uma top. maravilhosa, Então, né? Depois que isso passou a existir na vida, a gente não tem mulher com sobrancelha Não tem mais feia, mulher não, só feia, se gente. quiser. As mulheres hoje Só se acordam maravilhosas, né? E, inclusive, né, já podem agendar lá. Brincadeira, gente. Mas então, foi quando eu realmente comprei os materiais para começar a atender. E tudo isso em um ano, tá? Eu fiz meu curso de iniciante, fiz meu curso me especializando em micropigmentação. Em dezembro eu aproveitei que era aquela correria, né? De todo mundo Boom querer de se arrumar, festa. aquele boom de realmente final de ano. E eu juntei todo o dinheiro que era possível pra mim.
E quando foi em janeiro, eu fui atrás da minha loja, né? Porque eu já tava desempregada. Já estava me sentindo humilhada, né? Precisava literalmente ir adiante. Você não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Aí volta o que a gente falou no início, que é a questão da necessidade. A necessidade, né? Porque a minha casa já não estava mais comportando a minha agenda. Sim. Então, eu tinha já um fluxo de clientes muito grandes. Então, o condomínio já tava brigando, porque era toda hora. Chegou fulano de tal, pode subir. Chegou fulano de tal. Então, as pessoas começaram a falar, gente, vai, a Começou menina a abriu um negócio aqui dentro do condomínio. E aí eu falei, não, tá na hora de eu sair, tem que colocar esse negócio pra rodar, realmente. E eu achei uma loja. E quando eu fui atrás do aluguel, procurei vários lugares. E eu procurei um ponto estratégico que fosse próximo ao local onde eu já atendia, para que eu não pudesse atender, no caso, perder as clientes que eu já estava acostumada com aquele local. E eu achei o lugar perfeito. E aí eu fui, já conversei com a dona, já fechei negócio ali naquele momento. E entrei de crise. Falei, meu Deus, e agora eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho que pagar um aluguel, né? Agora. O medo, ele é inerente o medo. a esse começo, a esse não saber o que vai acontecer, né? Sair da zona de conforto. Sair da zona de... Exatamente, Kalel. E aí eu peguei e fui e falei assim, eu vou começar hoje com o que eu tenho. Entrei na loja, primeira coisa que eu fiz, né, que como um bom crente, já orei. Já consagrei, falei, Senhor, esse lugar aqui é teu. E naquele lugar ali eu comecei a fazer o meu planejamento. Lembra do dinheiro que eu tinha guardado? Lembro. Esse dinheiro foi o que eu investi naquele momento para poder montar o espaço. Eu não montei um espaço luxuoso, porque na época eu não tinha conseguido juntar assim, um valor muito alto. E eu peguei um espaço totalmente em branco e ali eu investi. E peguei uma porcentagem desse valor que eu tinha investido e comecei a no caso, utilizar nas redes sociais para me vestir melhor, para parecer mais apresentável para minhas clientes. E através eu comecei a fazer muito... E aí, quando você abriu o estúdio, você estava com quantos anos? Esse janeiro aí, você tinha... 21. 21, que eu tenho 24? 21. 21. Então, 21 para 22. O estúdio tem 3 anos. Isso, vai fazer 3 anos agora em janeiro. Então são 4 anos de trabalho e 3 de estúdio profissional. Isso, exatamente. Legal. 4 anos que eu trabalho nessa profissão. E aí, quando eu abri o estúdio, eu comecei a fazer um planejamento agora, porque eu tinha aluguel, eu tinha que trabalhar com a reposição dos materiais, eu tinha que... Com agenda. Então, tudo aquilo eu precisava meio que ter um planejamento. Né? Aí foi quando meu esposo chegou pra mim e falou assim, amor, eu fiz um curso no Sebrae que ensina sobre administração e eu queria muito que você assistisse. Só que eu tenho um defeito. Eu não sou procrastinadora. Se alguém me entregar algo mastigado, pra mim é melhor. Eu falei, não, me conta aí, o que esse curso faz? A gente é um... trabalho, a gente é um... Ele assistiu, então já valeu. Não é? E ele vem com a parte administrativa. Isso, não valeu não, viu? Valeu, gente. Valeu porque eu aprendi no final. Aí você não assistiu o curso, ele te contou mesmo? Sim, ele me contou. Olha, gente, esse marido... Não, aí o que eu fiz? Eu assisti, o curso tinha vários módulos. E aí eu peguei e assisti, eu assisti aí os 3 últimos módulos, porque como uma pessoa apressada, né, a gente já vai logo pro final, que a gente quer saber o que vai acontecer. O que vai acontecer. Sei como é isso. E eu já fui pra parte prática, eu falei assim, a didática eu já tenho, porque eu já tô há 1 ano administrando a empresa, e na empresa do meu esposo, eu trabalhava justamente com essa parte administrativa. Então, eu que cuidava do fluxo do caixa, eu que fazia o fechamento do mês. Então, você tinha um certo conhecimento, eu já tinha um conhecimento. Tinha uma intuição aí, exatamente, eu já tinha esse conhecimento. Experiência daquele Fazia tempo, desde os 9, gente. Isso. Então, experiência vasta, digamos assim. Isso, então meu esposo, ele já sabia, ele falou assim, não, você já... O que você falou aqui antes, desculpa, Lu, nos bastidores, ela com 21 já tinha 11 anos de experiência, vale pra ela, começou com 9. Comecei com 11 também. E aí eu peguei, então já tinha aquela parte administrativa, meio que ali já sabia como funcionava uma empresa. Legal. Então comecei já a administrar a empresa, só que no início era só eu. Era eu pra cuidar da agenda, era eu pra atender, eu tinha que cuidar das redes sociais. E aí eu falei assim, não, esse ano eu vou fazer isso. Por quê? Eu quero juntar um valor, porque agora eu vou reformar meu espaço. Cara, então, nesse ano... Conclui. Nesse ano eu vou trabalhar somente com planejamento para mim conseguir. Aí eu comecei a estabelecer metas. Eu tô em fevereiro, que foi o dia que eu inaugurei o estúdio, foi dia 1º de fevereiro.
Eu tô em fevereiro hoje, até julho eu tenho que conseguir dobrar o meu faturamento para me conseguir ter um funcionário para me auxiliar na agenda. Isso é muito legal, porque ela Sim. começou estabelecendo metas de curto prazo. Sim. Né? Um planejamento, para quando a gente começa a fazer um planejamento e, enfim, mesmo você tendo feito isso sempre muito por intuição, você começar estabelecendo prazos e metas de um planejamento a curto prazo, e você vai ali, eu vou daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, aí você vai vendo o resultado, Sim. você começa a criar coragem para Pra dar estabelecer passos metas Pra dar passos maiores, maiores. E de longo prazo, que é mais Sim, desafiador, né? que é o mais desafiador mesmo. E aí, quando eu realmente fiz esse planejamento, eu falei assim, ó, de início eu não vou conseguir pagar um salário, porque até hoje eu ainda tô Quando pagando... você fala um salário, tipo um salário mínimo. Isso, um salário mínimo pra pessoa me auxiliar. Então eu falei assim, eu vou trabalhar com freelance, tem um monte de jovem aí que quer fazer freelance, eu mesmo, qualquer pessoa que passasse gritando, eu tô precisando de freelance. Eu já tava com as mãos levantadas quando eu era adolescente. Eu falei, então deve ter um monte de gente por aí também que tá Claro. assim como eu. Só que é uma oportunidade de mostrar o seu talento. E aí foi quando eu fechei o freelance final de semana, que era quando a minha agenda tinha bastante, um fluxo maior. E essa pessoa, ela me auxiliava na minha agenda. Só no final de semana. Isso, nos finais de semana. Aí Final de semana é quando a gente se prepara pra Pra ir sair. fazer o hombre chega. Isso, Entendi. porque a gente tem mais tempo, porque durante a semana é trabalho. Não dá, Isso, né? e aí foi quando eu entendi a necessidade de muitas pessoas começarem a me procurar, procuraram ao meu espaço, porque elas queriam entender como que eu tinha alcançado em 1 ano e meio. Quem vê close não vê corre, jovem. Elas começaram a Não é, procurar, tipo assim, Luana, como que você cresceu em 1 ano? E eu falo que é um conjunto, não é somente técnica, também não é somente planejamento financeiro. Eu já vi muitos espaços que começaram com investimentos super altos, super E luxuosos não na deu minha certo. cidade e não deram certo. E eu já vi pessoas super talentosas que não têm um espaço luxuoso, mas que deram certo. E eu tava nesse grupo aqui, né? Que não tinha um espaço luxuoso, não tinha um... E vamos fazer uma observação. Quando você fala na minha cidade, você tá querendo dizer o quê? Porque, só pra gente vocês mora em poderem ver, Valparaíso. nós estamos aqui em Brasília. Entendi. né? Não, já entendi. É porque nós estamos no plano piloto, certo? Você que tá, por exemplo, imagina uma cidade grande como São Paulo, capital, e tem região metropolitana, né? Que fica 25 Mas quilômetros, calma, 30 você quilômetros. tá explicando... Calma, que as pessoas não vão entender. Na Do quê? verdade, a gente tá em Brasília. Certo. Valparaíso, Goiás. Goiás. É outra... outro estado. É outro estado. Dá Você 30 porque dó. São Paulo aqui, a região próxima vai ser tudo São Paulo. Mas, ó, você precisa colocar em quilômetros. Eu também moro em Valparaíso. Então, da minha casa pra cá dá 43 quilômetros. E nós estamos no centro, entre aspas, de Brasília, aqui perto do centro, assim, plano piloto, né? Que é o avião, né? Porque todo mundo entende. Isso. Nós estamos no avião, na Na asa, asa do avião. Então, a nossa cidade é 43 quilômetros daqui. E aí foi quando eu comecei realmente, né? Como eu falei, não tinha um espaço luxuoso, mas eu tinha força de vontade de trabalhar. E eu fiz o planejamento e com 8 meses de espaço eu consegui contratar uma pessoa para me auxiliar a No cuidar da minha freelance? agenda. Não, aí Já contrato. já foi contrato já para trabalhar o dia fixo. E ali eu já comecei a Como empregado já, né? como empregado. E eu comecei a colocar assim no meu coração. Falei assim, da mesma forma que eu fui abençoada, que pessoas abriram portas pra mim, né? Na verdade, ninguém abriu, eu mesmo fui lá e peguei a chave Forçou e a abri. porta. Forcei a porta. A gente faz assim. A gente quer, faz né? as oportunidades acontecerem, né? Gente, com 2 mulheres fortes do meu lado, eu vou ficar caladinho. Pra não falar besteira. Entendeu como é? Olha. Vou te dar uma dica, homem. Quando você estiver do lado de 2 mulheres muito fortes, ou uma só, fica calado pra você não falar besteira. Calado vence. O calado vence, gente. Caladinho. Melhor ficar calado. Eu tô aqui só anotando. Continua. E aí eu peguei, né, no caso, comecei a ter essa pessoa que me auxiliava, porque eu já não estava mais conseguindo cuidar dos agendamentos. Claro, porque vai aumentando o cliente, você Isso. tem que agendar, tem que... Isso, trabalhar com a higiene do local, tudo isso. E eu falei assim, não, agora tá na hora de eu dar um passo a mais. E aí, o que a gente já pensa? Eu tenho que dobrar meu faturamento. Se eu tô trabalhando muito, tô ganhando pouco, tem que subir o meu valor. E eu comecei a alterar os valores dos meus procedimentos, do meu espaço, para as pessoas mudarem aquela mentalidade da Luana do quarto
pra Luana, Claro. agora empresária, que tinha alguém que dependia financeiramente agora dela, porque eu tinha obrigação com funcionários de agora. E quando a gente paga, por exemplo, por um serviço, né? Sim. E a gente acaba Você paga pagando por pelo tudo. local, Pelo local, né, exatamente, pela experiência. pelo café, pela experiência, perfeito. Eu não vou nem evoluir. Você falou tudo. Isso. Matou em uma palavra. Matou em uma palavra. E aí, quando foi final, isso eu inaugurei o espaço em fevereiro, quando foi no final do ano, eu estava reformando o meu espaço com o lucro que eu tinha tido daquele ano. E não somente com o lucro para reformar o meu espaço, no ano de 2020, eu estava indo viajar com meu esposo e a gente estava indo tirar férias, literalmente usufruindo já do meu espaço. Do lucro ali Do que lucro teve. já do meu espaço. Então, eu tive um planejamento financeiro para guardar o dinheiro para reinvestir no meu espaço. E também, né, tem muita gente que fica muito naquela loucura de querer somente reinvestir. Só que lembra que eu falei no início que a saúde emocional também, Claro. ela Teve um equilíbrio, né? é muito necessária. Então, eu vi aquela necessidade de tirar um tempo de qualidade também para curtir aquilo que o meu trabalho estava podendo me Então, aqui proporcionar. a gente tem alguns saltos no tempo. Nós temos a Luana adolescente, aí teve um salto no tempo. Aí, nesse salto teve o início do empreendedorismo, aí teve a Luana que atende em casa. Aí fomos da Luana que atende em casa pra Luana que atende num estúdio. Depois de um ano de estúdio, a Luana que reformou o estúdio, tirou um lucro e Já conseguiu com um cuidar. empregado. Já com um funcionário Sim. e conseguindo cuidar da sua saúde emocional, usufruindo daquele investimento. E aí o próximo. Aqui você reformou o estúdio. Isso. Reformou o estúdio, melhorou tabelas de valores e tal. O próximo salto no tempo veio quando? Qual foi o próximo passo? Sim, o próximo passo, na verdade, foi no meio da pandemia, né? Que aí, em 2020, estourou a pandemia, o Covid. E o que eu imaginei? Gente, quem vai sair de casa pra fazer sobrancelha? Porque ninguém tava saindo de casa. Ninguém pra tava sobrancelha nem pra quê, gente? Pra fazer sobrancelha pra quê? Pra ficar em casa? Não, mas- Exatamente, foi o que eu me questionei, né? Uma coisa assim que realmente veio no meu coração. Eu falei, meu Deus, como que eu vou agora, né? Eu tenho uma funcionária que depende de mim. Só que todo esse tempo do estúdio, eu sempre guardei dinheiro. Então, eu sempre tive uma reserva. Pra contingência. Exatamente. Olha Para aí. um momento de emergência. emergência, eu falei bem assim, tá, se decretarem lockdown e ficar fechado por 2 meses, eu consigo sustentar despesas do espaço por 2 meses, tranquilo. A partir do 3º mês, aí é Deus que nos ajude e o Senhor que Então, abençoe. a sua programação contam foi pra os ter pontos. recurso, pra, enfim, passar por alguma crise Isso, por 2 meses. Por 2 a 3 meses. Tá. Eu tinha um caixa O que... que você inventou? Me conta, Luana. Não, aí quando realmente fechou tudo, a gente obedeceu o decreto. Claro. Eu cheguei em casa e eu falei bem assim, o meu diferencial é a forma que eu trato as minhas clientes. Eu tenho um diferencial, eu tenho uma intimidade com as minhas clientes. Então eu vou usar essa intimidade pro meu bem. Mandei mensagem no WhatsApp de cada uma, olha, estamos seguindo todos os cuidados. Eu sei que vocês estão, de certa forma, receosas, mas o estúdio vai estar oferecendo todo o suporte para vocês estarem se cuidando. Não deixem de vir. Utilizei de uma estratégia emocional. Depois que passou o tempo do lockdown. Isso, o lockdown foi mais ou menos uns quase 3 meses ou mais? Não, lá em Valparaíso foi um mês. Porque lá em Valparaíso ficou naquele Menos vai tempo? e volta. Ele ficou um mês fechado. com um mês Aí total. você fechado. ficou nesse esquema ioiô. Isso, em um mês Abria a e gente. fechava. Isso, em um mês a gente não atendeu. A gente obedeceu, seguiu as restrições e no mês seguinte eles já liberaram. E quando eles liberaram, eu peguei, no caso, fiz esse acompanhamento no WhatsApp de estar entrando em contato com cada cliente. E como eu falei, eu já tinha uma cartela de clientes fixas. Ó, então eu não rapidinho, precisei. Só pra vocês poderem entender, quando ela fala o WhatsApp, é porque no caso o seu agendamento não é feito por telefone. Não. Ele é feito ou pelo WhatsApp ou presencialmente. Isso, né? exatamente. Então, assim, ela já tinha o número da galera. Isso, então, como eu tinha um acompanhamento de ter o telefone delas, a gente enviou mensagem para estar avisando que nós estávamos. E lembrando que, nesse tempo em que a gente ficou em casa, eu não deixei as minhas redes sociais Paradas. inativas. Ao contrário, eu comecei a postar conteúdo. A investir mais nelas, né? Exatamente, em falar sobre bem-estar, em falar um pouquinho sobre saúde mental. Eu investi o Instagram para criar, no caso, laços com elas. Para que elas entendessem que eu estava ali, não somente como profissional, mas eu estava ali também no mesmo barco que elas. Você humanizou a sua empresa. Exatamente, eu humanizei a minha empresa.
Então, a gente não deixou de ter aquele vínculo, eu e as clientes. Então, assim que voltou, que terminou o decreto, eu já fui retornando já aos atendimentos e a minha agenda, ela foi preenchendo. Eu não precisei, tipo, ficar naquela correria. Indo atrás. Né? Isso, indo atrás, porque as próprias clientes, elas entendiam a necessidade. E aí foi quando eu, né, no caso, comecei a visualizar que, ao contrário do que muitos estavam falando que era o fim, para mim era apenas o começo. Porque nessa época de desespero, muitos profissionais meio que deixaram de lado as clientes, pelo medo, pela insegurança, pela incerteza. Teve espaços que fecharam, na primeira oportunidade já fecharam. Eu dei continuidade. E aí, nisso que eu dei continuidade, eu vi a necessidade, no caso, de ter mais uma pessoa para me auxiliar na despesa. Que eu falei bem assim, eu não sei como vai ser amanhã, então eu preciso de alguém, né, no caso, para me auxiliar na despesa. Quando você fala de auxiliar na despesa, você queria um parceiro para dividir as despesas com você. Isso, para dividir as despesas do espaço. Legal. Porque eu estava já com planejamento de aumentar meu espaço. Eu queria dar um salto aqui, 2 saltos, Lu, contigo, só pra eu poder entender. Você arrumou alguém pra dividir o espaço? Sim, arrumei na época alguém para dividir o espaço. Mas pra dividir fazendo o mesmo trabalho que você? Não, no caso a pessoa iria trabalhar com outro procedimento que não fosse o meu. Aí você diversificou o seu espaço Isso, e dividiu o aluguel. Dividiu o aluguel com essa pessoa. Legal. E aí, depois de um tempo, como eu falei, comecei a investir em curso. E pelo fato de estar investindo muito em curso, a minha agenda começou a ficar um pouquinho mais reduzida. E aí foi a hora que eu já vi... Você precisou começar a selecionar os seus clientes. Isso, aí já começou a ver aquela guerra, né? Porque as mulheres não queriam ser atendidas por outra pessoa. E aí eu contratei outra profissional para atender De também design no meu também. De design, que trabalhava com a mesma Isso área na para me pandemia. auxiliar. Isso na pandemia. Pra não ficar, olha que louco, pra não depender só de você. Você foi mostrando Isso. que o poder não era só a Luana com a pinça na mão, mas é o espaço. Tem que expandir, né? Tava- Exatamente. O espaço estava começando a criar outra, tipo, já dar um passo maior. Esse foi outro marco, certo? Isso. E como é que tá hoje? Hoje, no caso, o espaço, gente, eu acabei de reformar meu espaço, né? Pela Pela segunda- pela terceira? terceira vez, porque quando eu chamei a pessoa para dividir o aluguel comigo, eu precisei fazer uma reforma porque eu aluguei a loja do lado. Então, o estúdio já não era mais somente uma loja, agora já eram 2 lojas, então já eram 2 aluguéis. Certo. Então, por isso que eu já fiquei meio receosa. E aí, eu já reformei o segundo espaço, a segunda loja. E hoje eu encontro, né, a pessoa que antes dividia o aluguel comigo, hoje ela vai estar abrindo o espaço dela. E tudo aquilo que antes ela não tinha um planejamento financeiro. Ela a gente aprendeu com você. Aprendeu lá no espaço a ter um Legal. planejamento financeiro. Hoje ela tá indo para um espaço dela, montou conforme os sonhos dela. E eu hoje, no caso, já me encontro com uma funcionária que cuida da agenda do estúdio. E essa mesma funcionária também faz atendimento. E agora eu estou contratando uma outra pessoa para estar auxiliando no design. Porque a outra acabou que na vida a gente vai dar os nossos voos, né? E ela também saiu para empreender. E hoje eu estou contratando outra pessoa para estar me auxiliando também. Então, Legal. o espaço hoje já está passando por outro projeto. Outro- um outro marco. Transformação. que Isso, não para, exatamente. né? A gente mudou totalmente a pegada do espaço. Antes era aquela coisa da Luana, menininha, empreendendo. Hoje não. Hoje eu sou literalmente o empresária. empreendedorismo. Ele me transformou e trouxe essa maturidade ainda maior para mim. Então eu vi a necessidade de mudar totalmente a pegada do estúdio para que as clientes elas entendam que elas não estão lidando com uma menina somente de 24 anos, mas elas estão lidando com uma profissional capacitada Mas é que porque você vai teve que se oferecer. provar muito E também dentro por causa do meu da mercado, idade. eu passei por isso também. É muito difícil quando você é jovem e você precisa provar. Mulher, né? Querendo ou não, tem Tem essa que se coisa. provar. Que você tem que provar que você, embora tenha juventude, você tem garra, tem experiência e sabe o que tá fazendo, né? Sim. Isso é um desafio pra gente. Exatamente. realmente. E o meu espaço, né, nesse meio período aí, nesse meio tempo, eu fiz cursos, me especializei ainda mais, tudo, gente. Você nunca para de estudar, eu já Não, reparei. nunca parei de mas estudar. Ninguém não pode. tem como, A gente não Você pode para no sempre tempo, investir né? em conhecimento. E foi quando eu comecei a entender que isso que eu tinha aprendido, né, na garra, na força, na coragem, na vontade, eu precisava passar para minhas alunas. Então, eu falei no início que
No meu curso eu aprendi a técnica, mas eu não aprendi como a ser empreendedora. Eu não tive aquele estalo de me ensinar como que eu ia fazer o planejamento financeiro e é algo que é o diferencial dos meus cursos hoje. Eu não ensino para minhas alunas somente técnica. Eu ensino desde como ela calcular o lucro dela, a como ela tirar... Você de fato dá um curso Eu completo. dou um curso Você completo não dá para o ela. curso só da técnica, você dá o curso de empreender. Sim, exatamente. No meu Aí vira curso referência, né? eu já Aí vira englobo referência. tudo para elas, como administrar redes sociais, como É um combo. calcular realmente o lucro delas e ensino elas a investir. Porque o maior problema dos empresários são o seguinte: eu recebo 100, eu vou gastar 120. 80. 20 Eu vou gastar Aí 120, os 20 vou gastar reais mais eu do vou que eu deixar para tenho. minha empresa. É como se fosse o restante. Hoje, na verdade, a minha empresa ela se baseia no mesmo princípio do início. 50% vai ser para as despesas do meu espaço e as minhas despesas pessoais. E 50% é para guardar. Legal, Lu. Eu tinha aqui um segundo ponto pra trabalhar, que na verdade você falou todos, né? O segundo ponto que eu queria trabalhar com você era quais coisas você achou mais relevante nessa sua jornada, no seu processo. Mas eu fui anotando várias outras coisas aqui, e esse é só que eu vou citá-las e vocês afirmam, assim, concordam ou não, né? Dependendo do que eu falar. Mas a primeira coisa que eu anotei aqui foi a proatividade. E por que eu tô falando isso? Porque vai estar linkado com o fechamento desse episódio, que a gente vai falar um pouco sobre planejamento só que aqui, nesse caso, a longo prazo, né? Que eu coloquei aqui, proatividade, de começar a fazer alguma coisa, entender que precisava fazer e sair da zona de conforto. Planejamento, você falou de planejamento da hora que você abriu a boca até agora, em tudo, né? Pesquisa, você foi atrás, e uma pesquisa não só do negócio que você queria abrir, mas uma pesquisa assim, onde eu quero estar, pessoalmente falando, e quanto isso vai me pesquisa custar. começou na mente, né? Começou O que eu na quero mente. fazer? Você estabeleceu metas. Sim. Você Metas curtas. a curto e médio prazo que você colocou. E a longo, né, que hoje eu tô... Onde você Não, tá. mas quando a gente fala de 3 anos, a gente tá falando ainda de curto prazo. De curto prazo. A gente vai falar de longo já. Você estabeleceu, você tinha ali uma reserva financeira tanto para emergência quanto para investimento. E ela foi importante para esse momento, né? Sim. Porque existiu o momento de fato da crise, que foi a pandemia da Covid. Você viveu na prática. E você precisou desse recurso. Se você não tivesse, talvez você teria que ter fechado seu espaço. Porque a crise não avisa quando ela vai chegar. Não, Ela ela não avisa. simplesmente E a crise pode acontece. ser, eu estava comentando, a gente teve É uma reunião. doença. A gente estava conversando, teve uma reunião de equipe. Segunda-feira de Segunda-feira, equipe, né? E você falou justamente sobre que a gente estava preparado para o momento de crise A aqui gente tinha um na plano empresa. de contingência na empresa. Se pegar fogo. A gente pensou... Pensou em tudo. Porque assim, esse plano de contingência é a gente trabalhar em um outro lugar aqui no prédio. E quando se fez esse planejamento de plano de contingência, era assim, se pegar fogo no prédio, se tiver uma enchente, mas nunca pensamos que poderia acontecer uma pandemia dessa magnitude, pandemia. né? Então a emergência pode ser qualquer coisa. De qualquer lado também. Aí você se preparou, você tinha uma reserva financeira, uma base da sua empresa, você tinha um investimento constante, isso me chamou muito a atenção, porque a gente assim, olha, fiz aqui a minha reserva, posso parar de investir e gastar tudo que eu tenho. Não, você encerrou sua fala agora falando, a minha empresa, ainda eu guardo, eu invisto, seja lá o que for, metade de tudo que vem. A minha empresa e eu precisamos nos manter com metade. Mas porque ela viu que isso vem dando certo. Vem dando E certo? vai mudar em time que tá ganhando? Pra quê, Não né? vai. E você colocou aqui, claro, a sua realidade de vida para o momento que você estava vivendo e para o que você queria viver. Isso me chamou também a atenção, porque isso é um rolê dos jovens, eu acho, e do brasileiro. A gente pensa muito no que eu tô vivendo agora. A Sheila, no episódio que a gente teve aqui com o psicóloga, ela falou isso. Nós não pensamos no futuro, porque o futuro assusta. Então você pensou na sua realidade de vida agora. E o jovem acha que não vai envelhecer, não. Acha que não vai Eu tenho essa envelhecer. impressão. Mas você é jovem, a Luana Claro, também. demais. Então, sim. E por último, sim, que um outro ponto que eu anotei aqui pra você chegar onde você chegou foi equilíbrio. Você teve equilíbrio em tudo, sabe? Você não se deslumbrou. Vocês concordam com esses pontos? Sim, concordo. Cara, eu acho que... Você meio que resumiu tudo que ela disse, né? Independência financeira em 3 anos, no caso dela, eu quero ressaltar aqui, jovem, que cada um tem a sua realidade. Ela conseguiu uma independência financeira em 3 anos, 4 de profissão, 3 de estúdio. Talvez a sua jornada vai ser de 5 anos, talvez vai ser de 10 anos. Você não tem que assistir esse episódio e se desesperar de que se eu não conseguir em 3 anos, eu não vou conseguir mais. Não. Porque, igual ela falou, ela tinha uma realidade, então ela teve um marido,
que por um acaso já era empreendedor e tinha um salário de R$ 400, era pouco, mas já era um salário. Mas talvez ele deu começando força, do nada. né? Na verdade, todo Deu o força. empenho e foi dela. porque Talvez você não vai ter, que eu ia falar agora, talvez você não vai ter um esse marido. apoio, né? Um apoio. Então, assim, tem pessoas que também chegaram lá que não tiveram esse apoio de um marido, tiveram de uma mãe ou não tiveram apoio nenhum. Tiveram que ir pra raça, pro mercado, arrumar o primeiro emprego, sem, né? Igual ela fazia, vendia calça, vendia, Mas o sabe? Luana teve um combo aí de obstinação e persistência, né? Sim, sim. Eu acho que quando a gente persiste, em algum momento a gente chega. A gente chega, e é isso que tem que ficar claro. Lu, obrigado, resumiu. Lu, o último ponto que eu queria colocar aqui é... Eu vou direto aqui pra gente não... Que tinha outras coisas que eu anotei, Ai, tô mas... com medo. Não, Vai. planejamento a longo prazo. E aí vem o que a Lu falou. Quando nós falamos em planejamento financeiro, o curto prazo, ele vai até uma média, né? Tem divergência, mas uma média até 5 anos, o curto prazo. O que você fez foi um curtíssimo prazo. E é bom você... Curtíssimo, exatamente. É isso que você precisa entender, porque Curtíssimo prazo. até os 5, 6 anos ainda... Saiu agora recentemente um episódio com a Catarina, que é analista de seguridade aqui e um entusiasta de educação financeira, planejamento. Ela deixou isso muito claro. 5, 6 anos é curto prazo. Médio prazo, nós estamos falando em 10 anos. 10, 15 anos, né? Mais ou menos. E a partir disso, começa a se tornar um longo prazo. Então, eu queria falar com você, especificamente do longo prazo, e falando aposentadoria. Quando nós falamos de aposentadoria, uma menina de 24 anos, nós estamos falando de, no mínimo, 36 anos. Não é isso? No mínimo, né? No mínimo 36 anos. Você tem um planejamento, ou pelo menos uma ideia, pra Luana daqui a 36 anos? Não, primeira pergunta, desculpa. Pode, vai. Pode cortar. Vai. Você contribui para o INSS, que é a Previdência Sim, Social? sim, a gente já tem, a nossa empresa é toda regularizada, então a gente já faz a legal. contribuição, já Show. mensal, já. Já temos um ponto a Já é um favor. ponto positivo. Agora você pode responder a pergunta dele. Daqui a 36 anos, Luana, investimento longo prazo. Então, tipo assim, tanto eu como o meu esposo, a gente investe, a gente tem uma reserva financeira. Então, qual é a nossa meta? Esses primeiros 5 anos, a nossa empresa, como eu falei, é só investimento. Então, a partir de agora, né, no caso, eu já criei meio que o solo. Agora A eu vou base. já criei a base, né? Já meio que já A aterrei ali o fundação, a solo. estrutura. E agora a gente vai começar a subir as paredes. E aí, a partir de agora, a gente já tem um investimento que a gente fez. Meu esposo, ele investe, né, em bolsa de valores. A gente tem um valor investido Em no outras tesouro direto, formas de em outras investimento. fontes de renda. A gente não tem a nossa fonte de renda ligada hoje diretamente somente às nossas empresas. A gente Legal. tem outras fontes intermediárias, que são investimentos que a gente vai colher os frutos daqui a 5, a 7 anos, a 10 anos. A gente fez um investimento mesmo que a gente só pode retirar o dinheiro daqui Isso é a ótimo. 15 anos. Sim. Isso Então, é a gente ótimo. pegou o nosso Aprendo. montante. Isso é ótimo, ninguém mexe, nem você mesmo. A gente pegou um montante e investiu nesse, né, no caso, nesse investimento. Então, a gente meio que tirou o foco somente da nossa empresa e começou a aplicar o nosso dinheiro, o nosso lucro em outros lugares que, de certa forma, vão ser rentáveis. E esses investimentos que vocês fazem, vocês é que fazem esses investimentos? ou Sim, tem, nós mesmos... vocês têm uma seguradora não, desculpa, uma corretora Sim. que ajuda vocês a fazer Olha, isso? tem algumas, como a gente investiu em várias corretoras, né, em várias coisas ao mesmo tempo, alguns são por meio de corretoras e outros são outros de é formas direto. diretas mesmo. Eu queria... porque assim, legal. Você que está assistindo a gente, é muito importante você diversificar os seus investimentos. Eu queria falar um pouco aqui agora do nosso produto, trazer para nós, Sebrae Previdência, porque tudo isso que você está fazendo tá certinho, errado, nunca errou, fala assim, sabe? Mas assim, eu aprendi quando eu entrei aqui que investimento para aposentadoria ele é muito específico. Ele é verdade. muito, muito específico. A Lu vai falar um pouco disso, que é o universo dela. Mas assim, uma das coisas que eu entendi aqui, por que eu tenho um plano de previdência aqui? E por que eu entendo essa importância? Além de ter investimentos em outros lugares, eu não tá ligado só à minha empresa ou ao meu trabalho, a gente investe em outras corretoras e tal. Eu entendo hoje, aí você me corrige, Lu, se eu estiver errado, que o da aposentadoria, ele precisa ser separado. Porque a gente não entende o dia de amanhã. A gente não sabe o que pode acontecer. E esse investimento para a aposentadoria, ele é estruturado e pensado especificamente nas necessidades De longo prazo e para aquele momento de vida. É Você olha e ideal. fala assim, beleza,
com quantos anos eu quero parar de trabalhar. Exatamente. Quando eu parar de trabalhar, qual é a renda que eu quero ter Exatamente. não fazendo nada? Então eu vou ter Você um investimento. monta a sua aposentadoria. Eu vou montar minha aposentadoria. Além desses outros investimentos que eu tenho. Eu entendo isso muito como uma segurança. Porque todo investimento, ele tem risco. Mas esse investimento, previdência privada, no caso, como ele é pensado especificamente para aposentadoria, ele tende a mitigar os riscos. E até, a gente tem até o arrojado, o perfil de investimento arrojado dentro de um plano de previdência, a gente Ele pode é considerar que ele é conservador. conservador. E assim, nós temos algumas limitações legais Claro. pensando na proteção para esse momento da aposentadoria. Porque hoje, se você perde tudo, por exemplo, você pode recomeçar. Vou pegar o exemplo da minha casa, para não expor ninguém. O meu padrasto, ele não pode recomeçar mesmo se ele quiser, porque ele infartou, tem um marca-passo, ele tem um monte de limitação. E aí eu vou pegar o seu gancho para falar sobre a questão da aposentadoria e quais são o que pode acontecer nesse meio tempo, né? A gente fala de aposentadoria, o ideal é que a gente vai lá, trabalha a vida inteira e tal, e chega naquele momento que a gente quer Só descansar. só descansar. Tem gente que quer fazer isso aos 60, tem gente que nunca quer parar de trabalhar, mas tem gente que quer parar de trabalhar aos 50, por Sim. exemplo. E ok, se ela se planejou para isso, é o Ela ideal. consegue. Só que acontece que no meio do caminho, a gente não sabe como a vida vai acontecer, né? Podem acontecer sinistros, né? Então, Sim. você pode, por exemplo, perder a capacidade laboral, por exemplo, né? Sim. E isso acontece Você não todos sabe os dias, o que, né? Então, a Previdência, ela não veio só para abarcar, digamos assim, A a aposentadoria. aposentadoria de fato, quando se chega na idade, ela existe também para cobrir um possível sinistro. Então, se uma pessoa, por exemplo, que tem um plano de previdência se invalida, por exemplo, ela consegue ali ter mais uma reserva, além do que o INSS pode dar, para poder se manter ali por algum tempo. A mesma coisa se o participante, ou enfim, se a pessoa falece, né? Quando você é arrimo de família, por exemplo, e você falece, você vai deixar um recurso a mais para aquelas pessoas que ficam. E aí tem uma coisa muito interessante que a gente chama de planejamento sucessório. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu já ouvi falar, mas explica pra gente. Planejamento sucessório é quando você acumula um recurso e você faz com que esse recurso ele fique livre, digamos assim, né? No momento em que você talvez, por exemplo, faleça. E o plano de previdência privada, ele traz isso, porque ele não entra em inventário. Legal. Então, é um recurso que o beneficiário, né, a pessoa que vai receber, os herdeiros, na verdade, ele vai ter um acesso rápido a esse dinheiro, né? Porque quando a pessoa tem bens, aí rola inventário, tem uma série de burocracia que acontece depois que a pessoa falece. E um plano de previdência não. Você determina quem você quer que receba o recurso, que isso é muito importante. E se acontece, essa pessoa ela tem um acesso fácil a esse recurso. Sim. E aí pode ter fôlego para esperar os outros bens se liberarem, enfim. Sim. E esse plano, assim, plano de previdência privada, pensando nisso, eu quero citar duas coisas aqui que me chamam muita atenção nele. Primeiro, agora não posso falar de todos, mas posso falar do Sebrae Previdência, que é o tipo de investimento que a gente faz, que é aquele chamado Funds on Funds, que o Rol já falou aqui conosco. Inclusive, na semana passada, ele estava aqui com a gente, falou um pouco sobre isso também. E o que é esse tipo de investimento? Aqui no caso da Previdência Privada, você tem o seu investimento individual, mas o recurso de todos, me corrija se eu estiver errado, tá, gerenta? Tá, vai. O recurso de todos fica junto para investir, para o investimento. Então, como o recurso acaba sendo muito alto, quando esse podcast sair, se nós não batemos, estamos prestes a bater 1 bilhão em patrimônio. Então, imagina, uma coisa é a Luana pegar Sozinha 100 mil reais e vou investir. Você vai ter acesso a alguns tipos de investimento. Exatamente. Uma empresa com 1 bilhão, ela tem acesso a investimentos, outra carteira de investimentos que você não vai ter. Uma pessoa física não conseguiria ter. Então, imagina, você tem 100 mil reais, por exemplo, lá na renda fixa. E você vai receber ali e tal. Se você pega esses 100 mil reais e você coloca, por exemplo, num fundo de previdência, a carteira de investimento ela é muito mais diversificada e tem um gestor especializado para poder fazer assim, a análise do mercado. Então, o que ele vai fazer? Olha, o mercado nesse momento está propício para investir nesse fundo aqui que eu, gestor de investimento, tenho acesso, porque eu tenho 1 bilhão para investir e Luana não tem. Então, eu vou investir aqui. Opa!
teve uma movimentação no mercado. Não é legal mais colocar aqui. Eu vou pegar daqui, eu vou tirar e eu vou colocar nesse fundo aqui que eu tenho acesso e que o nosso diretor não tem. Na verdade, quando a gente não tem expertise, né? A expertise necessária. A questão de você investir, o tema investimento é tão árido quanto a previdência. Sim. Privada ou previdência, qualquer seja ela, né? Então, às vezes, quando a gente não tem tanta facilidade de entender o mundo dos investimentos, por exemplo, faz muito sentido você colocar na mão de gestores especializados que eles vão igual a sua área de atuação. Eu não vou fazer minha sobrancelha com o cara que corta o meu cabelo. Exatamente. Tipo assim, são coisas diferentes. O que eu quero deixar claro aqui nesse episódio é que a Luana falou de pontos que você precisa ter para poder começar a investir em previdência privada, que é um deles, proatividade. Se você não entender a necessidade que você vai ter daqui a 36 anos, você não vai começar a investir em previdência privada. E o quanto antes a gente começar, menos recursos a gente A vai sua precisar idade investir. tá bem boa, viu? Sai daqui, senta ali e faça o plano, né? Na verdade, a idade da minha filha que tá bem boa. Com 3 anos já tem plano de previdência há 3 anos. A Heleninha tem, não tem? Tem, desde que nasceu. E assim, a Luana falou de planejamento, é um planejamento a longuíssimo prazo, pensando no amanhã. Aí ela falou de meta, como é que eu quero, quando eu me aposentar, o que eu quero fazer? Eu quero viajar, eu quero começar um outro negócio, uma outra profissão, eu quero fazer a faculdade dos meus sonhos. O que você quer fazer? Eu acho que traz, quando você se programa financeiramente para o momento da Segurança. aposentadoria, te traz uma coisa que é muito importante, a liberdade. Sim. A liberdade de Pronto, escolha. Porque uma coisa é você chegar lá na idade de aposentadoria e você trabalhar porque quer, talvez. A outra coisa é você trabalhar por necessidade. Né? Então, você se planejar financeiramente para a aposentadoria, que como o Kalel falou, é um planejamento muito específico. Muito específico. Te traz liberdade para você ter a escolha, né? De continuar ou não. Sim. Assim, a gente tá quase para encerrar já, até porque a nossa convidada tem hora. O que eu quero que fique claro para vocês que assistiram a gente, também para você, Lu, quer dizer, a sua história para mim, ela é inspiradora, já te falei. Depois dela... De fato. Depois dela e do marido dela... Não teve spoiler, eu não sabia de nada da vida dela. Sabia. Depois dela e do esposo dela, assim, o que eles fizeram, que nós somos muito amigos, minha mente abriu e tal. Mas assim, até uma pessoa posso dizer que esclarecida, que tem uma história como a sua, que inspira muito, ela também precisa entender. Se você entender isso, pra mim a gravação já valeu. Além de você vir que tudo que você fez foi perfeito, né? Não perfeito, vocês entenderam. Pelo amor de Deus, vai militar longe daqui. Mas assim, o que você fez foi muito bom, mas ainda assim, uma pessoa como você precisa entender que o momento da aposentadoria ele é muito específico. Sim, vou falar assim um pouquinho, né? Tipo, uma coisa que eu e meu esposo, a gente começou a estudar foi justamente sobre isso. Já faz um tempinho que a gente pegou, a gente, no caso, junta todo o nosso salário, né, ali. E eu e meu esposo já falou assim, amor, a gente precisa já ter um investimento a longo prazo. Porque hoje a gente tem um vigor. Hoje a gente tem a força, hoje a gente tem a coragem, a juventude. Mas amanhã, como que vai ser? E a gente começou meio que a estudar no mercado quais as possibilidades da gente investir para... Eu vou dar um exemplo. A minha avó tem 65 anos, 67 por aí. E minha avó até hoje trabalha. Não porque ela quer, mas por necessidade. Então, foi uma coisa que eu estipulei pra mim. Com 67 anos, eu quero estar na cozinha da minha casa fazendo bolo pros meus netos. Eu não quero estar, tipo, meio que trabalhando. Sim. Porque hoje, nós estamos plantando. Então, você precisa começar a fazer um plano de previdência privado hoje. Exatamente. O que eu vou fazer, Lu? Saindo daqui, a gente vai passar... eu vou pegar o material que a gente tem. Pra encerrar, o Lu, obrigado pela... A gente não tá encerrando, mas obrigado por ter vindo. Conta gelada. Não vai me agradecer, Kalel? Não, amanhã você tá aqui de novo. Eu vou te agradecer amanhã, porque amanhã você grava comigo de novo. Tá bom, Kalel. Mas olha só, antes de encerrar, assim, eu vou pegar o material do Plano Valor Previdência, eu vou levar pra você e pro seu esposo, pra vocês verem. E aí, se vocês quiserem, acredito que vão querer, eu vou pedir para os nossos especialistas em investimento, o Dan, que grava comigo, e a Thaís, que o Fábio está estudando bastante sobre investimento, eu acho que ele vai querer receber algo, um caldo um pouco mais grosso, para ele mandar para vocês por e-mail, para vocês entenderem melhor o que é o plano. Sim. Mas pra gente encerrar, Lu, explica pra gente o que é o Plano Valor Previdência, que é um plano de previdência privada, e os benefícios dele, assim, de maneira rápida, até mesmo pra Lu já sair daqui com o coração dela querendo saber mais o que é esse plano, e já que você já investe muito, empreende, sonha alto, tem meta, sai daqui com a meta, já pensando na sua meta pra aposentadoria, mais definida. Sim. Então. Tá gravando a câmera da nossa gerenta? Tá.
Então vai, gerente. Então, o Valor Previdência é um plano instituído e ele foi feito para que as pessoas possam fazer ali a poupança previdenciária, acumulando recurso, né, a juros compostos. E temos alguns benefícios, que é a aposentadoria normal, a aposentadoria por invalidez ou a pensão por morte. Então, ele abarca ali todos os cenários. Aquele que quer se aposentar lá na idade, ou para que se acontecer algum sinistro, o plano também tem a possibilidade de bancar, por exemplo, um seguro. É quase como com seguro, né? Eu poderia dizer assim. A gente pode falar que é seguro morte e invalidez. E aí ele tem todos esses benefícios. E ele tem alguns benefícios ainda, e tem benefício fiscal, obviamente a gente tem que falar sobre isso. Imposto de renda, pra você pode quem deduzir. faz a declaração completa de imposto de renda, pode deduzir até 12% da receita bruta anual para poder abater no imposto de renda. Então, você consegue ali ter talvez restituição ou pagar menos imposto, dependendo da sua declaração, e aí você reverte esse dinheiro para o plano de previdência, que é uma forma de aumentar a poupança previdenciária. É de fato um benefício fiscal, um dinheiro que você ia pagar a Receita Federal, né? Você está revertendo para o seu futuro. Sim, ainda mais para quem é empresário, né? A gente literalmente paga muito imposto. Muito imposto. Então, você ter a devolução de um certo valor, qualquer quantia já vai servir para você reinvestir. Exato. É um plano que tem taxa zero, né, de carregamento e de performance, não tem taxa. Não. E a de administração, que incide, é uma vez ao ano? A de administração é uma vez ao ano. É uma vez ao ano, ela é de 0, atualmente, com esse podcast saindo, se não me engano, é de 0,8% ao ano. Então, assim, porque nós não temos fins lucrativos, né? É diferente, vale ressaltar aqui, que é diferente você fazer um plano de previdência privada num banco, que tem fins lucrativos. Tem um episódio que a gente só falou sobre isso, eu vou colocar aqui no card pra vocês. Mas o banco, ele tem fins lucrativos, ele tem taxa de carregamento, de administração e muitas vezes taxa de performance. Então, é muito claro deixar isso claro. Às vezes, na verdade, não tem taxa de carregamento, ou mas tem a taxa de performance. Né? E tem um episódio que a gente explicou só sobre isso, eu não vou entrar nesse mérito, mas assim, é muito diferente você fazer um plano de previdência privada num banco e você fazer num fundo de pensão que não tem fins lucrativos e que as taxas são muito baixas, que é o nosso caso aqui. Você escolhe o seu beneficiário, então você tem liberdade. Quem você quer que receba o recurso, você escolhe a idade de aposentadoria. Tudo. Se acontece algum... é um plano flexível. É um plano flexível. Se acontece alguma coisa no meio do caminho e você queira resgatar o recurso, mesmo não esperando chegar naquele momento da aposentadoria, também é possível. Assim, então, a flexibilidade é total. É isso. É isso. Acho que falamos tudo. Eu também acho. Karina ou Karine? Karine, vai fazer um plano de previdência também? Com certeza, já vou sair daqui querendo saber tudo. A gente tem que pensar o seguinte, que a gente tem 2 caminhos nessa vida. O primeiro é envelhecer. E o segundo é fazer a passagem. Eu quero envelhecer. Então, se a gente quer envelhecer, a gente precisa entender que a gente vai ter que ter dinheiro lá na frente. É isso. E a segunda, tipo assim, se a gente for fazer a passagem, tem que deixar as pessoas amparadas. Eu, no meu caso, tenho uma filha pra criar, então ela tem que ficar segura. É isso, gente. Lu, duas coisas pra encerrar. E eu não corto essas coisas não, tá? Não, ela Gabriel, fica. tem que cortar, Corto gente. não. As pessoas têm que saber como que é gente como a gente. Diretor, pega as canecas pra mim, por gentileza. Quem vem no Sebrae Podcast ganha presentinho. Ai, e é só adoro quem os vem mimos. mesmo, tá? Gerente da entidade não ganhou até vir gravar. Sim, pode trazer as duas. Porque a gerente vai ganhar hoje, ela vai gravar amanhã de novo, mas eu já vou dar hoje. Amanhã ela vem como convidada. Que linda! Deixa eu te entregar, gata. Eu já tô querendo já o mimo já. Me dá. Com muito amor, com muito carinho. Muito Pra você obrigada. poder levar. Gerente, a sua, que amanhã ela vem como convidada, então já Aí eu vou ganhar a entregar. pretinha? Só pra Não, a saber. pretinha é só pra quem participa, só pra bancada. Então eu vou virar da bancada já. Bonita, que né? Linda, olha que linda. É um presente. E Lu, Muito pra, obrigada. pra poder encerrar, música. A gente tem uma playlist no Spotify. A sua é amanhã. Tá. Graças a Deus que eu não pensei em nada. A gente tem uma playlist no Spotify que, segundo o Dan, da nossa bancada fixa aqui, que não pôde estar presente hoje, ele fala que a nossa playlist é diversificada como os nossos investimentos. Porque todo convidado coloca uma música. Então tem, tipo, Aretha Franklin, tem gospel, tem rock, Não tem induz. tudo. Fala qual é a sua música. Uma música. A minha música preferida, socorro, Deus. Não precisa ser a preferida, pode ser a música do pode momento. ser a música que você acha que faz sentido pra você agora. Ai, gente, tem muita música. Legal assim. isso. Não é? Tem muita música que eu gosto. Ai, socorro. Eu gosto muito de És o Meu Alívio.
De quem é? Diretor anota, tá? Gessé, né? Gessé. Gessé Aguiar, Esme Olivia, gospel. É. Já tem 3 músicas gospels, né? Essa playlist. Duas, essa é a segunda. Essa é assim, não, a Viviane pediu pra inserir uma. Tem que inserir. Ah, da Viviane. A da Sheila é gospel também. Ah, bom. A da Sheila Então também é temos gospel. 3. Temos 3. Eu sou Vai gospel. pensando na sua pra gravação de Ave amanhã. Maria, depois todo mundo tá pedindo música gospel, agora eu tô me sentindo constrangida de escolher a minha. O diretor de seguridade, o diretor do conselho, a dele foi a Aretha Franklin, não foi? Top, Respect, mas, não mas, foi? Poxa, pelo amor de Respect, galera, que é outro nível. Lu, quer deixar uma mensagem pra galera pra poder encerrar? Ah, gente, a mensagem que eu tenho pra deixar pra vocês é: sejam perseverantes com seus sonhos, sejam pessoas Sua câmera é constantes. Aquela, né? Aquela. Sejam pessoas constantes com seus objetivos. Eu acho que a comparação é uma das coisas que muitas vezes nos faz retroceder. Então, não se compare, respeite o seu tempo. E seja uma pessoa que planeje o seu futuro também, né? Presente, Faça futuro. planejamento a curto, a médio e a longo prazo. Foi uma das coisas que eu fiz que deu super certo na minha vida. Tudo que eu vivo hoje, eu planejava desde que eu tinha 14 anos. Então, eu me via nessa posição que eu estou hoje. Então, acho que o poder de você mentalizar as coisas, realmente Deus ele faz acontecer. Mas Então, é mentalizar e arregaçar as mangas, exatamente. Não é só esperar a oportunidade, mas é fazer a oportunidade, né? Eu acho que eu sou muito dessa da ação. Então, tudo aquilo que você tem um sonho, faça acontecer e esteja no meio de pessoas que te ajudem a fazer essas coisas acontecerem. Eu acho que o ambiente que você anda, ele diz muito aonde você vai chegar. Então, se você quer ser uma pessoa que quer empreender, se você quer ser uma pessoa que invista, não sei qual é o seu sonho, você também precisa andar com pessoas que compactuem do mesmo objetivo que você, que isso vai fazer com que o seu coração tenha sempre palavras de refrigério. Foi o que o Carla falou no início, né? Muitas vezes vai faltar apoio, mas não é que vai faltar apoio, às vezes você tá andando com as pessoas erradas. Disse tudo. Gerente, quer falar alguma coisa pra encerrar ou paramos aqui? Faça um plano de previdência, gente. Preciso vender, gente! Pessoal, primeiro, obrigado pela presença de vocês duas. Eu falei que eu Foi um gosto muito de gravar com prazer. você, né? Obrigada. E Lu, eu não vou falar muito que eu vou começar a rasgar cedo aqui. Mas Meu obrigado pela presença, de verdade. Eu acho que nós vivemos no mesmo meio e eu acho que ninguém do nosso meio teve a oportunidade, porque eu sou muito reservada até com quem é do meu meio, de ver o meu trabalho. Você é a primeira que vem aqui pra ver do meu trabalho e, assim, obrigado por ter vindo, porque ela sempre me incentiva. Sempre me incentiva demais. Pessoal, é isso, cara. Siga a gente nas redes sociais. Da Lu da Luana já apareceu. Vai colocar meu Instagram lá, gente. Já- vai botar já- tudo aí, ó. porque O a gente editor já faz colocou uma várias propagandinha. vezes. Acesse as nossas redes sociais aqui do Sebrae Previdência. Quer saber mais sobre plano de previdência? Você pode entrar em contato conosco, nossos canais de relacionamento com o participante, ou então nas nossas redes sociais. Quer saber mais sobre o trabalho da Luana? A rede social dela já apareceu várias vezes aqui. E eu acho que é isso. Eu acho que chegamos lá. Concluímos. Não deixa de se inscrever no Linda nosso essa canal. história, viu? Inspiradora. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Comenta aqui se ficou alguma dúvida. Deixa aqui um comentário incentivando também o nosso trabalho, que fazer podcast Olha, não é brinca não, cansativo. viu? Agora você imagina eu gravar 4 por dia. Tá doido. Pois é, Parabéns, então Caléo. é cansativo. Eu saio daqui É exausto, sem cansativíssimo, voz no dia da gente. gravação. Pois é. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima. Valeu. Falou. Tchau.